A mecânica newtoniana é a mecânica clássica, a mecânica estabelecida por Isaac Newton e que durou até a física quântica e hoje em dia é válida para a grande maioria dos eventos que ocorrem. Você pensa que a mecânica newtoniana está ultrapassada? Longe disso, muita coisa depende dela. Fica com a gente para perceber tudo isso. Olá, este é o canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes. Seja muito bem-vindo, como sempre. Estamos aqui no meio da semana Newton-Hawking. Hoje é dia 6 de janeiro e estamos aqui com mais um vídeo super legal. Agora falando sobre a mecânica de Isaac Newton. Muito legal esse vídeo. Não está inscrito no canal? Aproveita e se inscreva para saber de tudo que está acontecendo por aqui. Vai lá, conto com a sua inscrição. Apesar do incrível trabalho de Galileu Galilei, que a gente pode ver no vídeo que está aparecendo aqui no card, ele não deixou tudo amarradinho não, mas ele trouxe base experimental para que alguém pudesse dar sequência ao seu trabalho. E quem fez isso foi Isaac Newton, o grande gênio da ciência. Ele conseguiu construir uma mecânica toda redondinha, toda certinha, que conseguia explicar a natureza como um todo. E foi uma teoria tão fortemente estabelecida que durou vários séculos, praticamente inalterada. Toda a base dessa mecânica criada por Isaac Newton está no seu famoso livro Principia. Olha a capa dele aí. O livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em latim Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, foi publicado por Isaac Newton em 5 de julho de 1687 e contém 3 volumes. É considerado o livro de ciências naturais de maior influência já publicado em toda a história. Considera-se que a motivação que levou Isaac Newton a desenvolver o livro foi uma visita do seu amigo Edmund Halley, que o visitou em Cambridge em agosto de 1684 e mencionou um trabalho de Christopher Wren e Robert Hooke, no qual Hooke afirmou que as leis de Kepler eram derivadas de uma abordagem de um quadrado inverso da distância a partir da força gravitacional decrescente. Hooke já havia tornado essa lei de força responsável pelo movimento planetário, mas ele não conseguia deduzir as leis de Kepler a partir daí. Newton respondeu a Halley que ele já havia feito isso, mas que não sabia onde estavam os papéis. Em novembro de 1685, ele enviou a Halley a derivação de um tratado sobre o movimento dos corpos em uma órbita, onde ele não apenas deduziu as leis de Kepler, mas também as trajetórias e outras seções cônicas. Halley levou esse trabalho de Newton à Royal Society em dezembro de 1685 e acabou sendo decidido que Newton poderia publicar os seus resultados sem problema algum. Daí veio em 1687 a publicação do Principia. É muita coisa, muitos postulados que Newton coloca ali, mas vamos resumidamente falar das leis de Newton e mais alguma coisa a mais. Vamos lá. A primeira lei de Newton, mais conhecida como lei da inércia, é descrita no livro Principia da seguinte forma, abre aspas, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele, fecha aspas. Assim, a primeira lei de Newton é chamada lei da inércia porque estabelece que a situação de inércia ela persiste enquanto o somatório das forças que atuam sobre o corpo for igual a zero.
Lembrando que inércia é repouso ou se movendo com velocidade constante, o que a gente chama ali de MRU, movimento retilíneo uniforme, sem aceleração, beleza? Vamos ver uma formulação mais moderna e simplificada da segunda lei de Newton. Aí vai. O somatório das forças que atuam em um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. E aí está na forma matemática. Somatório das forças igual massa vezes aceleração. Na verdade, a segunda lei de Newton, na sua formulação original, não é força, somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Na verdade, a sua formulação original é um pouquinho mais elaborada. Diz que a taxa de variação em relação ao tempo da quantidade de movimento é igual ao somatório das forças. Essa taxa de variação da quantidade de movimento, a gente vai ver aqui o que significa. Olha aí. Do livro Princípia, a segunda lei é descrita como se segue: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Quando Newton se refere a movimento, ele está falando da quantidade de movimento, que é o produto da massa pela velocidade. A mudança da quantidade de movimento é a taxa de variação da quantidade de movimento, ou seja, em termos de cálculo diferencial, a derivada com relação ao tempo do produto da massa pela velocidade. Uma vez que a gente pode considerar a massa constante na maioria dos casos, com exceção do sistema de foguetes ou um carro de Fórmula 1, onde a massa vai diminuindo rapidamente e faz diferença no cálculo. Mas se não é um foguete, não é um carro de Fórmula 1, a gente pode considerar a massa constante e ela, como podemos dizer, sai para fora da derivada e aí simplesmente temos a derivada da velocidade, que é a definição de aceleração. Então tá aí, força igual a massa vezes aceleração. Essa parte do cálculo derivada está no outro vídeo que está aparecendo o card aí, o vídeo que será publicado amanhã, se você está vendo aqui no dia do lançamento. Se não está, vai aparecer no card aí em cima. Já a terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, segundo o texto do Princípio, diz que a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. É importante destacar que a terceira lei de Newton está falando de dois corpos diferentes. O corpo A exerce a força no corpo B e o corpo B exerce a reação no corpo A. Então, ação e reação são em corpos diferentes. Nunca, pelo amor de Deus, peso e normal no mesmo corpo não formam um par de ação e reação. A reação do peso está em quem está exercendo a força-peso na massa, que é o planeta Terra. Então, a reação ao peso está no centro gravitacional da Terra. E a reação da normal está na superfície onde o objeto está apoiado. E a gente não poderia encerrar o vídeo sem falar da lei da gravitação universal de Isaac Newton, que determina que a força de atração gravitacional é igual à constante de gravitação universal vezes o produto das massas dividido pela distância entre as massas ao quadrado, entendeu? Esta é a lei da gravitação universal, onde G é a constante de gravitação universal, M1 e M2 são as massas e D é a distância entre elas. Então, esta equação estava em total conformidade com as observações de Galileu Galilei e com as leis de Kepler. Assim, ele estabeleceu o conceito de gravidade. Cabe um questionamento acerca de como uma massa sabe da existência da outra, ou seja, como a força é transmitida à distância.
e também que o tempo é uma variável absoluta no universo. São as conclusões de Isaac Newton. Mas como vimos, né, tem esse probleminha, como que um corpo sabe que o outro está exercendo a atração gravitacional? Como essa força é transmitida? Esse problema só foi resolvido posteriormente por Albert Einstein, mas isso é assunto de outro vídeo. Tem até um vídeo aparecendo aqui em cima no card. Mas com certeza o trabalho de Newton foi fortemente estabelecido. Hoje em dia, tudo que você faz em nível de engenharia, estática, dinâmica, mecânica, 99% das situações envolve a mecânica de Newton, mecânica newtoniana, é a base da nossa tecnologia, em termos de movimento, de mecânica, tudo isso segue as leis de Newton. Com exceção dos eventos quânticos, eventos microscópicos, que aí a gente tem que usar a mecânica quântica. E eventos onde as massas, objetos, se movem com uma velocidade próxima à velocidade da luz. Aí você usa a teoria da relatividade geral, beleza? Mas é isso que tínhamos por hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi feito com todo carinho para você. Assistam os vídeos que estão aparecendo por aqui, aqui embaixo, aqui. E deixa seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!